No vídeo de hoje nós vamos falar sobre geografia urbana, especificamente sobre os conceitos de conurbação, aglomerado urbano, metrópole, megalópole e megacidades. Tudo isso de forma rápida e objetiva, como é a marca registrada aqui do canal. Curtiu a proposta? Então vem comigo para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, professor de Geografia. Como sempre, uma satisfação ter vocês aqui comigo na Geo Ilustrada. No vídeo de hoje, Geografia Urbana. Assunto essencial para você aí que está no ensino fundamental, ensino médio e principalmente para quem pensa em vestibular, hein? Inclusive o Enem. Então sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Bom, para início de conversa, o que estuda a geografia urbana? E o nome já é bem sugestivo, não é mesmo? A geografia urbana estuda as cidades, principalmente no que se refere à produção, à reprodução e a organização do espaço urbano. Dentro disso, as dinâmicas e os fluxos ganham essencial importância dentro dos estudos da geografia urbana, principalmente no que tange aos fluxos de pessoas, serviços, comércios, dentre outros. Então lembre-se disso, as dinâmicas e os fluxos são essenciais dentro da geografia urbana. Isso porque as cidades não são instituições isoladas, pois elas trocam diversos tipos de relações entre si. Relações essas de ordem política, econômica, administrativas, religiosas, dentre outras. Bem tranquilinho, né? Dito isso, então, vamos partir agora para os conceitos de conurbação, aglomerado urbano, metrópole, megalópole e megacidades. Iniciando com o conceito de conurbação. E esse é bem tranquilo de entender. Na verdade, todos são. Mas na conurbação acontece o seguinte, imagine que nós temos duas ou mais cidades que trocam diversas relações entre si, como eu já expliquei no início do vídeo. O que inclui aqui o movimento pendular, que eu já vou explicar o que é. Então essas relações passam a costurar essas duas cidades. Agora imagine que elas vão crescendo, a ponto das suas manchas urbanas se sobreporem umas às outras. Nesse caso, nós temos então a conurbação entre essas cidades, a ponto de ser difícil de identificar, inclusive, onde começa uma e termina a outra. Bem tranquilo, né? Mas antes da gente seguir, eu preciso explicar o que é o movimento pendular, pois é essencial que você entenda isso para entender todos os outros conceitos. Isso é bem tranquilo, tá? Pense no seguinte, existe um trabalhador que mora numa cidade, mas trabalha em outra. E ele faz esse movimento diário, casa, trabalho, trabalho, casa. Como se fosse de fato um pêndulo, por isso o movimento pendular. Neste caso, ele acaba voltando para casa basicamente para dormir. Por isso que essas cidades acabam recebendo também o nome de cidade dormitório, né? Porque é apenas onde o trabalhador reside. Agora, partindo para os aglomerados urbanos, nós temos também todas as relações descritas anteriormente na conurbação. Então, existem duas ou mais cidades que passam a atuar juntas como um mini sistema urbano em escala local, composto exclusivamente por cidades pequenas ou médias, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. E dentro de um aglomerado urbano, pode ou não haver a conurbação. O mais importante é que uma das cidades não pode satelitizar as demais, passando a exercer uma influência ao menos regional ou nacional. Mas por que não pode, professor? Porque se isso ocorrer, nós estaremos diante de uma metrópole. Mas o que vem a ser uma metrópole, professor, afinal de contas? Bora lá entender. Seguindo ainda o exemplo que eu citei anteriormente, imagine que a gente tenha um aglomerado urbano e dentro dele uma cidade cresça muito mais do que as demais, ganhando uma influência regional, nacional ou até mesmo internacional. Neste caso, estaremos diante de uma metrópole. Mas preste atenção, como é necessário que haja essa intensa troca de relações entre a metrópole e as cidades vizinhas, o que inclui aqui o movimento pendular, é necessário que haja redes de transportes que deem conta de suprir essa demanda, né? Do deslocamento do trabalhador no sentido casa-trabalho, trabalho-casa. Então, essas redes de transportes devem costurar essas cidades, né? Justamente para que esse movimento seja possível. Bem tranquilo, né? Vamos partir agora, então, para os dois últimos conceitos do vídeo, que são megalópolis e megacidades. Mas antes disso, só um recado rapidinho. Se você quiser o mapa mental deste vídeo e de todos os demais vídeos do canal, conheça o nosso kit Mapas Mentais Geo Ilustrada, beleza? Eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, clica lá, conhece o material. Se fizer sentido para você, você adquire, tá bom? Vai ajudar muito aí nos seus estudos, seja você professor ou aluno. E ao adquirir, você também estará ajudando muito aqui este humilde canal, né? O seu canal de geografia favorito que eu sei. Então, sem mais delongas, bora lá para o final do vídeo, tá? Megalópolis. Então, basicamente, as megalópolis são formadas por duas ou mais metrópoles
que se encontram numa distância relativamente próximas umas das outras. E o mais importante, elas precisam estar fortemente articuladas umas às outras, possibilitando justamente os fluxos e a circulação de pessoas. Isso, é claro, no menor tempo possível. Mas como as megalópolis se espalham por uma área fisicamente maior do que as metrópoles, é necessário que as redes de transporte, principalmente de transportes coletivos, sejam muito modernas, justamente para que esse deslocamento possa ocorrer da forma mais prática e rápida possível. Então, como você pode perceber, em todos os conceitos que nós abordamos até agora, o fluxo entre as cidades é essencial, bem como as redes de transportes que liguem as cidades umas às outras, seja o transporte rodoviário ou ferroviário, que possibilitem um deslocamento rápido e prático. Por fim, as megacidades. E aqui é um conceito meio dúbio, porque alguns autores vão dizer que isso é meio que garrafa nova para vinho velho, e que as megacidades são apenas uma metrópole grandona, por assim dizer. Porém, é comum muitas pessoas também associarem as megacidades apenas à população. Ou seja, a megacidade, nesse caso, seria uma cidade que possui uma população superior a 10 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Estou deixando 2 vídeos complementares aí na tela. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo deste vídeo. Se gostou, deixa um like aí, comenta aí também, que isso fortalece demais. Ah, e não se esqueça de conhecer também lá os nossos mapas mentais, tá bom? Link aqui na descrição do vídeo. Então era isso, até a próxima. Tchau, tchau!